Hoje mais uma aula de filosofia por aqui e vamos dar continuidade à filosofia clássica, então o período clássico, a filosofia antiga, o período socrático, tá? Todas essas formas são corretas de falar. Mas hoje nós vamos conhecer um filósofo novo que eu falei para vocês na aula anterior de uma forma bem rasa. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre este filósofo. E este filósofo é Platão. Então espero que vocês estejam gostando, que essa aula seja agradável para todos vocês e bons estudos para nós. Vamos lá. Platão. Quem foi Platão? Então, Platão, ele foi aluno de Sócrates. E eu falei na aula passada, né, o pupilo, então um aluno, um seguidor fiel, né, do pensamento socrático. Platão é um filósofo tão importante quanto Sócrates para a história. Por quê? Tá? Platão, ele foi o responsável, né, por escrever as ideias de Sócrates, né? Então, tudo que nós temos de informações acerca, né, de Sócrates veio de Platão, né? Então, ele fez aquilo que o Sócrates não queria, né? Escreveu as palavras do seu mestre, né? Mas isso foi muito importante, porque a partir das escritas de Sócrates, né, de Platão, ele escrevia os diálogos, né, de Sócrates. A partir disso, então, que nós conhecemos Sócrates, né? Tem aí umas teorias da conspiração que dizem que Sócrates, na verdade, nunca existiu, mas eu não acredito nessas teorias aí, não. Para mim, ele existiu sim. Continuando. Então, ele era um filósofo ateniense, tá? Ele nasceu em Atenas. Platão, o nome dele, né? Esse nome Platão vem da palavra plato, né? Porque ele era se eu não me engano, plato é ombros largos, algo assim, tá? Mas vem disso, porque Platão, ele era um homem muito forte, ele era um atleta, né? Então ele era muito conhecido por conta disso, né? Por ser um atleta. Então ele já era um homem conhecido em Atenas e admirado. Ele é muito importante também para a história, porque ele foi a primeira pessoa, né, a criar uma estrutura, né, física de estudos, né? Ele criou a Academia de Atenas, né? Foi ele que criou. Então, o primeiro modelo que nós tivemos na história, né, de uma universidade, né, foi criado por Platão. Vocês vão ver, né, no decorrer das aulas que nós vamos falar muitas coisas acerca dos filósofos, mas vocês também vão entender que cada um dos filósofos que a gente abordar aqui, ele vai ter uma teoria, um método, algo que embase a sua filosofia, né? Algo que esse filósofo cria para desenvolver um pensamento acerca de algum assunto, né? Os filósofos clássicos, eles estão preocupados, lembra, com a antropologia, né? O homem está no centro das discussões filosóficas ali. Mas eles também discutem várias outras coisas, né? Eles lembram que eu falei que Sócrates aborda assuntos como epistemologia, ética, né? Dialética. Platão também, né? Então, hoje nós vamos conhecer a principal teoria de Platão, vamos entender um pouco, né? Lembrando que essa aula é uma aula mais rapidinha, né? Mas vamos entender um pouco como Platão via a política e também a alma e corpo, certo? Então, vamos agora entender a teoria dele. E aí eu tenho aqui, então, a teoria das ideias. Essa é a principal teoria platônica, né? O Platão, ele é conhecido por sua teoria das ideias, principalmente, tá?
Agora, o que consiste essa teoria das ideias, né? Bom, Platão dizia pra gente que existem dois mundos. Um mundo sensível e um mundo inteligível. Ora, o que ele quer falar com isso? Ele fala o seguinte: o mundo sensível é o mundo das sensações. O mundo inteligível é o mundo das ideias, tá? Platão diz que o conhecimento puro, a perfeição, né, ela só existe nesse mundo inteligível. O mundo sensível seria uma cópia mal executada, digamos assim, do mundo inteligível. Ele nos fala também que em um certo momento nós já vivemos no inteligível. Só que um dia a gente caiu no sensível e sofremos um processo de amnésia. Tá, então o conhecimento mais genuíno, ele é produzido no inteligível. Tá, mas e eu vivo no sensível, então fazendo o quê, né, nesse mundo das sensações? Bom, ele fala pra gente que se buscarmos a verdade, tá? Se buscarmos a razão e o conhecimento, nós podemos passar por um processo que ele chama de reminiscência. Esse processo de reminiscência faz com que aos poucos, né, nós lembremos aí do inteligível, tá? Do que a gente viveu nesse mundo inteligível. Tá, o que é importante a gente lembrar daqui? Platão é um filósofo idealista, tá? Ele idealizou esses dois mundos, certo? Mundo sensível, lembre, mundo das sensações, certo? E o mundo inteligível é esse mundo das ideias, mundo do conhecimento. Se vivermos buscando razão, conhecimento, tá? Usando a nossa racionalidade, a gente vai poder passar por um processo de reminiscência e lembrar do que a gente já viveu no inteligível. Essa é a ideia principal, a ideia central de Platão, tá? Quando nós falamos de teoria das ideias. Beleza, beleza? Então tá. Então agora a gente vai entender uma outra parte da filosofia de Platão, tá? Onde ele fala de corpo e alma e nos explica o que são essas coisas. Corpo. O corpo, para Platão, é finito, tá? Tem fim, acaba, termina. Agora, a alma, para Platão, ela é infinita, ela é eterna, certo? Então, vejam esse pensamento platônico. Corpo, finito, tem fim, acaba. A alma, infinita, certo? E aí, a partir disso, ele dividiu a alma em 3 partes e nos explicou cada uma dessas partes da nossa alma. Primeira parte da alma, ele chamava de parte apetitiva. A segunda parte ele chamava de irascível. E a terceira parte ele chamava de racional. Bom, o que é essa primeira parte da alma, essa parte apetitiva? A parte apetitiva da nossa alma é a parte responsável pela nossa sobrevivência. A segunda parte, que é a parte irascível, é a parte responsável pelos nossos sentimentos. Então, que faz eu sentir amor, ódio, a paixão. Essa é a parte responsável pelos nossos sentimentos. E a terceira parte,
a parte racional da nossa alma, ela é a parte que Platão achava mais importante. É a parte responsável pelo conhecimento, é a parte superior da nossa alma. Então, a parte racional, a parte responsável pelo nosso conhecimento. Tá bem? Então, lembrem, o corpo é finito, a alma é infinita. A alma é dividida em 3 partes. A parte apetitiva, irracível, racional. Então, a parte responsável pela minha sobrevivência, pelos meus sentimentos e pelo meu conhecimento. Certo? Agora, a política para Platão. Olha, Atenas vivia ali um processo, tá? Um momento de democratização, tá? Então, eles estavam vivendo uma democracia, desenvolvendo uma democracia. Mas como era essa democracia nesse período? Bom, as pessoas que detinham poder, as pessoas que comandavam Atenas, as pessoas que, os líderes, né? Eles eram escolhidos e eles eram selecionados a partir, tá, do seu poder aquisitivo. Então, as pessoas que comandavam nesse período eram os mais ricos. E o Platão ele era um grande crítico desse modelo democrático. Por quê? Porque no modelo idealista de Platão, tá? Então o modelo ideal para ele seria o seguinte: olha, não deveriam ser os mais ricos a comandarem, e sim os mais sábios. Então, para Platão, um líder não deveria ser um homem rico, e sim um filósofo, certo? Então, no modelo, né, idealista platônico, as pessoas que deveriam, né, liderar ali seriam as pessoas mais sábias, pessoas que usassem a racionalidade, os filósofos. Certo? Então, tá bom. Agora, a gente vai entender o que é o mito e o mito para Platão, tá? O mito, os mitos, né, eram como histórias, tá? Pequenas histórias que o Platão usava para embasar sua filosofia, então para abordar um certo assunto. Então, a partir dos mitos, ele conseguia contar uma história e fazer as pessoas refletirem acerca de algum assunto. E o mito mais estudado de Platão é o mito da caverna. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou mostrar para vocês agora uma imagem e vou explicar o mito da caverna. Bom, o mito da caverna para Platão, tá? É o seguinte, tá? Então já expliquei para vocês, né, que nos diálogos dele, então, para tratar dos problemas da sua filosofia, ele usava os mitos. E esse é um mito muito interessante, que é o mito da caverna. Então vamos lá. Então, neste mito, ele conta a história de homens presos em uma caverna. Esses homens não estabeleciam nenhum tipo de contato com o mundo exterior. Atrás deles tinham algumas tochas que refletiam sombras de pessoas que passavam próximas a eles. Tudo o que conheciam eram os ruídos externos e as sombras das coisas que passavam por ali. Um dia, um dos prisioneiros conseguiu escapar e ficou maravilhado em ver o que existia fora da caverna. Ele voltou para avisar seus colegas que não acreditaram em nada do que ele falou. Diziam que ele estava doido, possuído e até corrompido. Certo. Essa aqui é um breve resumo, né, desse mito da caverna, dessa história que ele nos conta. Mas qual é a ideia central aqui, né? Eles viviam ali. Tudo que eles viam era aquilo. Digamos que eles viveram a vida deles toda ali, vendo aquelas mesmas coisas. Quando uma dessas pessoas conseguiu sair e ver que o mundo era muito mais do que aquilo ali,
ele ficou maravilhado e viu, gente, olha só, existem cores, existe ar fresco, existe luz, existem animais, eu preciso avisar para os meus amigos e ajudá-los a sair de lá, que o mundo não é só aquilo que eles estão vendo. Só que quando ele volta e vai falar com os prisioneiros, eles não acreditam nele. Por quê? Porque as pessoas, assim, a ideia central é que tu estás tão condicionado a sempre ver a mesma coisa, a repassar o mesmo pensamento, ou sabe que tu tem dificuldade de ver além, né? Além disso. Né? Então, a gente consegue usar vários exemplos para trazer para o mito da caverna de Platão, mas um exemplo que eu gosto muito de usar são as fake news, né? Por exemplo, vamos supor que uma tia minha recebeu uma mensagem lá no WhatsApp dizendo que uma onda gigante vai nos levar à meia-noite. E aí essa minha tia me fala: Teca, minha sobrinha, tu nem sabes, uma onda gigante vai passar à meia-noite e vai nos levar. E isso é verdade. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar isso como verdade e vou repassar esse pensamento? Eu, Teca, de forma alguma. Eu vou receber essa ideia e vou averiguar. Então, bom, deixa eu ver isso, né? Minha tia tá dizendo que uma onda gigante vai nos levar, mas eu tô achando estranho, eu vou pesquisar. Então eu vou lá pesquisar, vejo o que cientistas estão falando, às vezes vejo na própria internet, saiu uma fake news assim, que parará, isso é mentira. E aí eu falo pra minha tia, tia, olha só, essa história aí de que a onda vai levar todos nós aqui do cassino à meia-noite, não é verdade, tia. Bom, como que ela poderia responder para mim se ela é uma pessoa condicionada? Não, eu recebi aqui no Zap, tá? A fulaninha, minha vizinha, disse que é verdade, a não sei quem foi de confiança que me passou e eu acredito e não acredita em mim, certo? Eu saí da caverna, fui buscar o conhecimento e fui trazer, mas ela estava condicionada a acreditar naquela fake news e ela não acredita em mim, entendem? Esse é um exemplo interessante que a gente pode trazer. Tem um filme que aborda também essa temática, né, do mito da caverna, a gente pode, né, linkar, que é o Show de Truman, né, daquele, sem dar muitos spoilers, mas ele vive, né, ele nasceu, cresceu ali num programa de televisão e o programa é sobre a vida dele e ele vive naquilo ali, né, então a gente consegue trazer para esse filme também. Certo? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre Platão, esse filósofo tão importante, tão interessante. Agora, né, vocês já sabem, bora fazer uma questão do Enem para fixar o conteúdo? Vamos lá. Mas antes, olha aqui, gente, não há ninguém mesmo sem cultura que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Essa frase linda, né, de Platão, esse nosso filósofo idealista. Agora sim, questão do Enem. Vamos lá. Mas, sendo minha intenção escrever algo de útil para quem por tal se interesse, pareceu-me mais conveniente ir em busca da verdade extraída dos fatos e não a imaginação dos mesmos, pois muitos conceberam repúblicas e principados jamais vistos ou conhecidos como tendo realmente existido. Quem falou isso pra gente foi Maquiavel, no seu livro O Príncipe. A partir do texto, é possível perceber a crítica maquiaveliana à filosofia política de Platão, pois há nesta letra A, elaboração de um ordenamento político com fundamento na bondade infinita de Deus. B, explicitação dos acontecimentos políticos do período clássico de forma imparcial. Letra C, utilização da oratória política como meio de convencer os oponentes na ágora. D, investigação das constituições políticas de Atenas pelo método indutivo.
E letra E, idealização de um mundo político perfeito existente no mundo das ideias. Então, esse é aquele momento que vocês dão um pause, tentem fazer a questão, depois voltem aqui para ver se vocês acertaram. Vamos lá. Vou repetir, tá? A partir do texto, é possível perceber a crítica maquiaveliana à filosofia política de Platão, pois há nesta letra A, elaboração de um ordenamento político com fundamento na bondade infinita de Deus. Bom, não é a letra A. A letra A já é um pensamento medieval, tá? Mais para frente a gente vai estudar o período medieval e vocês vão entender um pouco mais sobre a visão filosófica que eles tinham, tá? Inclusive embasada erroneamente em Platão. B. Explicitação dos acontecimentos políticos do período clássico de forma imparcial. Não é a letra B. Platão não fala isso pra gente, não. Letra C. Utilização da oratória política como meio de convencer os oponentes na ágora. Essa é interessante, mas essa resposta cabe aos sofistas, tá? Que são outros filósofos clássicos que a gente vai estudar também, mas esse é um pensamento sofista. Letra D. Investigação das constituições políticas de Atenas pelo método indutivo. Quem vai nos falar sobre método indutivo são os filósofos empiristas. Então, é lá na modernidade já, tá bom? Não tem nada a ver com o período clássico. Bom, olhem a letra E. Idealização. A gente já dá um estalo. Quem é filósofo idealista? Platão. Quem é que idealizava um mundo político perfeito, né? Platão. Então, idealização de um mundo político perfeito, existente no mundo do conhecimento, né? No mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Então, aqui a gente já consegue observar que a gente está falando de Platão quando eu falo de idealização de um mundo político perfeito, tá? E também quando a gente fala de mundo das ideias, porque o mundo das ideias para Platão, né, essa teoria das ideias, é um mundo sensível, um mundo inteligível, tá? E o mundo inteligível é o mundo das ideias, certo? Então a resposta certa é a letra E. Encerramos por aqui então essa nossa aula de Platão. É rapidinha, mas já dá um norte para vocês seguirem, né, para continuarem estudando. Platão é muito interessante, tem muito conteúdo aí na internet para vocês lerem, e ele tem livros muito legais, né, que nem eu falei para vocês, são livros, alguns desses livros tratam dos diálogos de Sócrates, né, então tem o Banquete, por exemplo, que é um livro bem legal de Platão, entre outros, tá? Tem muito conteúdo legal na internet. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando do curso. E a próxima aula, depois dessa aqui, é Aristóteles. Então, um beijo para todo mundo e tchau, tchau!